a este canal e essa é uma aula de matemática e eu sou Jéssica. A nossa aula hoje é sobre MMC e MDC. No SPAES, ele é representado pelo descritor 0,7, tá bem? Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Vamos começar aqui, ó. O máximo divisor comum, que é o MDC, é o maior número que divide simultaneamente, quer dizer que ao mesmo tempo, dois ou mais números. Esse é o MDC. Já o MMC, que é o múltiplo, que é o mínimo múltiplo comum, que é o menor número, que é múltiplo simultaneamente, novamente, ao mesmo tempo, dos números que queremos calcular. Como assim? Vamos literalmente para o nome, né? Mínimo múltiplo, a gente quer sempre o menor. E o máximo divisor, a gente quer o maior divisor, tá bem? Também muito cobrado nas nossas avaliações externas. Então, vamos aqui determinar o MMC e o MDC dos números 10, 20 e 30. Bem rapidinho aqui, prático, para você pegar a manha. A gente tem os números 10, 20 e 30, tá? Como que a gente determina o MMC ou o MDC desses números? A gente vai decompor esses números, a gente vai fatorar, a gente vai colocar um do ladinho do outro, passar um traço e vamos dividi-los simultaneamente, tá? Como assim? Vamos sempre tentar dividir esses números por fatores primos. Alguém lembra o que é números primos? Números primos são aqueles números que só são divisíveis por 1, e por ele mesmo. Um exemplo, o 2. O 2 eu consigo dividir por 1 e por ele mesmo. O 3 só consigo dividir por 1 e por ele mesmo. Claro, isso de forma que fique inteiro, tá bem? Agora a gente vai dividir aqui, ó, sempre começando pelo menor para o maior. Começando pelo menor primo, é o 2. Consigo dividir o 10 por 2? Consigo sim, que fica 5. O resultado eu coloco aqui embaixo do 10, ó, na nossa coluninha do 10. O 20 eu consigo dividir por 2? Também consigo, fica 10. Colocando também na mesma coluna do 20. E o 30 eu consigo dividir por 2? Também, tá? Então, a gente chegou aqui, ó, dividimos todos esses de cima por 2. Agora a gente vai para a fileira de baixo. Vou continuar por 2? Sim, tá? Por quê? Porque esse meu 10 eu ainda consigo dividir por 2. Eu só posso partir para outro número quando eu terminar todos aqueles que sejam divisíveis por 2. O 5 eu não consigo dividir por 2, eu repito. O 10 eu consigo, que é 5, e o 15 eu não consigo, então eu repito. Esses números aqui, qual é o menor número primo possível que eu consigo dividir um deles? Aí você de cara vai pensar, o 5. O 5 divide todos eles. Mas não, gente, ainda temos o 3, tá? Por quê? Porque eu consigo dividir o 15 por 3. E eu sempre tenho que procurar o menor número primo possível, tá bem? Isso aqui vai ficar 5, 5 e 5. Agora sim, o único número que eu vou conseguir dividir o 5 é o próprio 5. E aqui eu vou ficar com 1, 1 e 1. E agora o que eu faço? Para a gente calcular o MMC, basta a gente multiplicar tudo. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 3 é 12 e 12 vezes 5 é 60. Esse é o nosso MMC. E o MDC, qual a diferença do MMC e do MDC a partir de agora, tá? Quando a gente está calculando o MMC e o MDC, a gente vai fazer tudo isso igualzinho, não muda. O que vai determinar a diferença de um para o outro é o que a gente vai ver agora. No MMC eu multipliquei tudo, show. No MDC eu não posso fazer isso. Eu só posso pegar aqueles que eu consegui dividir todos ao mesmo tempo. E no caso aqui, ó, foi esse primeiro 2, porque eu consegui dividir o 10, o 20 e o 30 por 2. Aqui embaixo eu já não consegui dividir todo mundo por 2. Aqui nessa terceira fileira também não consegui dividir todo mundo por 2. Eu só consegui dividir todo mundo por 5 já aqui na penúltima fileira, tá? Então, o meu MDC eu vou calcular apenas o que eu circulei, né? Eu vou multiplicar os que eu circulei. 2 vezes 5, que é 10. E aí, turminha, quando a gente chega aqui para calcular o MMC e o MDC, vocês sabem, disso eu tenho a certeza. O nosso probleminha quando chega nas provas, nas avaliações, é o quê? Que às vezes a gente não sabe identificar o que a questão quer. A questão, será que está pedindo MMC? Será que a questão está pedindo o MDC? Né? Porque quando a gente chega aqui na parte do nono ano, a gente trabalha mesmo questões com aquele textinho, a gente associar um pouquinho o que eu devo fazer. E é nessa hora que a gente se pega, porque a gente não sabe se vai para o MMC ou se vai para o MDC. E a gente acaba errando a resposta, mesmo sabendo calcular, tá?
Então, a dica que eu dou, quando usar? Vamos ver aqui. Quando usar? Quando eu vou usar o MMC, a gente decompõe e multiplica. Será sempre o MMC quando houver ideia de encontro, ideia de tempo ou ideia de coincidência. Um exemplo que caiu recentemente nas avaliações era: se uma determinada pessoa viaja de 4 em 4 dias, outra de 8 em 8 dias e a terceira de 16 em 16 dias, qual vai ser o dia, né? De quantos dias essas pessoas vão se encontrar para viajarem juntas, né? Então, a questão de coincidência de tempo, né? Então, sempre que tiver essas questãozinhas relacionadas a encontro, é MMC. Quando será o MDC? No MDC, decompomos e multiplicamos os valores circulados, né? Que foi o que a gente fez agora há pouco. Sempre será usado o MDC quando houver ideia de divisão igual ou divisão no maior valor possível, tá bem? Eu quero aqui dividir essa cortina em tantos metros por igual, de que forma que não haja desperdício. Então, sempre que eu estiver falando de divisão, eu vou falar de MDC. Se eu estiver falando de coincidência e tempo, é MMC. Vamos praticar agora nossas questões. Questão 1. 2 trens partem de uma estação de trem ao mesmo tempo, em trilhos separados. O primeiro trem retorna à estação a cada 4 minutos e o segundo trem retorna à estação a cada 6 minutos. Após quantos minutos esses dois trens se encontrarão na estação juntos novamente? Eu acabei de falar para vocês, né? Quando a gente estiver falando de coincidência, de encontro, a gente vai calcular o MMC, tá bem? Então, a gente vai pegar o MMC aqui do 4 e do 6. Vamos dividi-los por fatores primos, começando pelo 2. 4 dividido por 2 é 2 e 6 dividido por 2 é 3. Continuamos com 2, tá? 2 dividido por 2 fica 1. O 3 eu não consigo, eu repito. O 3 só é divisível por 3 e agora eu finalizo o meu MMC. O que é que eu faço? Se for o MMC, multiplico tudo. 2 vezes 2 é 4 e 4 vezes 2 é 12. Então, nosso item correto aqui, ó, é o item C. Em 12 minutos, eles se encontram novamente. Segunda questão, para construir um painel, o marceneiro usa 3 ripas de madeira, uma com 2,40 m, outra com 2,80 m e a terceira com 3,20 m de comprimento, respectivamente, nessa ordem, que devem ser cortadas em pedaços de igual no comprimento, no menor número possível de pedaços. Qual deve ser o tamanho em centímetro de cada pedaço, né? Foi o que eu falei para vocês. A questão agora há pouco a gente viu encontro. Nessa outra questão a gente está vendo divisão. Ele está querendo dividir tantas coisas por igual, né? Então aqui a gente já vai calcular o MDC. A professora está em metros, tem número com vírgula, que eu disse na aula passada, a dica. Se a vírgula está aí, primeiro a gente esquece dela. A gente coloca ela depois. Então a gente vai colocar aqui no caso 240, 280 e 320. Tá bem? Agora a gente vai decompor esses números. Consigo dividir todos eles por 2. Aqui vai ficar 120, aqui 140, embaixo 160. Continuando por 2, aqui vai ficar 60, 70 e 80. E vocês já estão percebendo alguma semelhança entre esses números, mas eu continuo dividindo aqui por 2. Aqui vai ficar 30, 35 e 40. Continuo dividindo por 2, tá, gente? Porque o 30 e o 40 ainda são números pares. Aqui vai ficar 15. O 35 eu não consigo dividir por 2, o que a gente faz? Repete. Deixa ele quietinho no canto dele. Continuo dividindo por 2, porque eu tenho 20 aqui no canto, tá? Também vou continuar por 2, porque ainda tenho 10. Agora eu vou continuar aqui do lado, gente, que não cabe aqui embaixo. Qual o menor número primo que eu consigo dividir alguns desses números? Você vai pensar que é o 5, porque todos eles são múltiplos de 5, mas não, tá? A gente ainda consegue dividir por 3. O 15 eu consigo dividir por 3. Aí sim, vai ficar 5, 35 e 5. Qual o menor número primo que eu consigo dividir esses números? Também não é o 5 novamente, tá, gente? Cuidado! Eu ainda tenho 35 aqui que eu consigo dividir por 7. Então aqui vai ficar 5, 5, 5. Agora sim, 5, 5 e 5 eu só consigo dividir pelo próprio 5. E a gente finaliza aqui a nossa decomposição. E agora o que a gente faz? A gente não tá aqui no MMC, a gente não vai sair multiplicando tudo. A gente vai multiplicar apenas o que eu circular. Qual que eu vou circular?
somente os 2 e os números aqui nas laterais, que eu consegui dividir toda a linha ao mesmo tempo, tá? Aqui, ó, 240, 280 e 320. Eu consegui dividir todo mundo por 2? Consegui, então circulo. Consegui dividir todo mundo aqui da segunda linha por 2? Consegui, circulo também. Essa terceira linha, dividir por 2? Dividir por 2 também. Essa quarta linha, eu consegui dividir todo mundo por 2? Não, porque o 35 aqui eu não consegui dividir, ó, tanto que ele se repete nas demais linhas. Então, até onde eu desfazer o 35 aqui, eu não vou circular, porque eu não consegui dividir o 35. Só consegui dividir o 35 junto com os demais números na última fileira aqui, ó, que vai ser o 5. Agora sim, eu multiplico somente os que eu circulei. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, e 8 vezes 5, 40. O meu MDC aqui é 40 e o nosso item correto é o item D. Tá bem? E como eu falei para vocês, eu não duvido que vocês saibam calcular o MMC e o MDC, mas só muito cuidado nas questões para saber qual você vai usar, tá bem? Beijinho e até a próxima aula!